Bom, boa noite, então. Vamos começar a nossa aula de hoje, para nós não atrasar muito, né? Já é 8 horas. Tá? Antes de nós começarmos a aula, tá? Só para relembrar vocês um pouco do cronograma da disciplina de análise e projeto de sistemas. Tá? Então, temos duas avaliações, né? Ainda não coloquei no Moodle, mas vou colocar até o final agora dessa semana, provavelmente até amanhã, ou até cedo já vai estar lá, as duas avaliações, tá? Então, basicamente vão ser questionários, né, questões de múltipla escolha, tá? O primeiro envolvendo os conteúdos de introdução à engenharia de software e processo de desenvolvimento de software, que nós já vimos, e depois, né, o questionário 2 é envolvendo os conteúdos sobre metodologias ágeis, que nós vamos começar a ver a partir de hoje, e depois, né, as metodologias ágeis, o XP e Scrum, né, são as principais, tá? Também só para relembrar vocês, né, sobre o cronograma de banco de dados, embora a aula não seja hoje de banco, mas só para aproveitar e dizer também que questionário 1, né, a nossa avaliação já está disponível lá para vocês, tá? Desde ontem eu já coloquei lá no Moodle, tá? Então, é um questionário com questões de múltipla escolha, envolvendo os principais comandos de SQL, né, que nós já vimos, e também a base de dados venda, que também nós vimos na última aula, tá? Então, são questões misturadas, né? Questões mais teóricas, né, sobre SQL, né, as principais características do SQL, comandos, né, as cláusulas, e depois algumas questões envolvendo a base de dados venda, tá? Então, lembrem de pegar ela, né, pegar a base de dados que nós vimos na aula passada, e executar, né? Então, podem fazendo, executando, né? Colocando no PostScript, tanto faz se for no próprio software físico instalado, ou então, né, usando lá o SQL File, tá? Então, só para avisar vocês sobre isso, tá? Não sei se alguém já tinha visto, mas já está lá no ambiente, tá? Então, agora voltando aqui para a nossa aula de hoje, né, sobre métodos ágeis. Então, vamos começar vendo um pouco das características gerais das metodologias ágeis, para depois nós focarmos nos dois métodos principais, né, que são o XP e o Scrum. Tá aparecendo para vocês ali certinho a apresentação? Então, Sim. tá. Então, tá. Uh, então, as metodologias ágeis, tá, surgem, né, como uma reação às metodologias tradicionais, né, que são aquelas metodologias, né, que nós vimos na aula passada, né, então a gente viu, né, os processos de desenvolvimento de software mais tradicionais, começando lá pelo primeiro modelo, né, o primeiro modelo, né, da academia, que foi o modelo cascata, né, também chamado de modelo waterfall, que era um modelo que trazia muitos problemas, né, em relação a questões de mudanças, né? Então, as mudanças lá não eram bem aceitas, né? E tinha que estar bem estruturado desde lá o levantamento de requisitos até chegar, né, na última fase. Eu lembro que era mais como se fosse uma escadinha, né? Tá? Já aqui, então, né, os métodos ágeis surgem justamente para poder facilitar essas questões que nós não tínhamos nas metodologias tradicionais, tá? Além disso, né, lembre que nas metodologias tradicionais, né, tinha um foco bastante significativo na parte de documentação, na parte de papelada, né? Então, essa parte de documentação, de levantamento de requisitos, de modelagem, né, usando os modelos para poder complementar a parte de documentação, né? Já aqui tem uma pequena quantidade de documentação, o foco maior vai ser na parte de código, de programação, tá? Que é, de fato, né, o que a gente quer, né, que o cliente quer, ele não quer papel, né, ele quer o código, quer o software, né, o software pronto. Tá? Então, aqui, né, os métodos ágeis,
a gente diz que são mais adaptáveis do que previsíveis, tá? Então, justamente por, né, permitir essa flexibilidade, né, coisa que nas metodologias tradicionais não permitia, né, então nós não temos aqui, né, problemas, né, em relação a possíveis mudanças no andamento, né, do projeto, tá? Além disso, também os métodos ágeis são mais orientados a pessoas do que a processos, né? Então, por que isso? Porque aqui eles valorizam bastante a questão, né, humana, né, das pessoas, né, do que a parte lá, né, burocrática dos processos, que é o que a metodologia tradicional pregava. Além disso, são orientados ao código, como eu já falei, né, foco total em programação, em código, em software, né, em codificação, e a outra característica que nós também já falamos anteriormente, né, que é a primeira ali, são processos, então, adaptáveis, né, que permitem mudanças, né, que mudanças aqui são bem-vindas, tá? Alguns princípios do Manifesto Ágil, tá? Então, aqui até coloquei, bem como está na literatura, né, entre aspas, nós estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver o software. Por fazer isso e ajudar outros a fazerem. Nós valorizamos. Então, o que foi, o que os pensadores da metodologia, do manifesto ágil, né, da metodologia ágil, valorizam? Tá? Então, valoriza mais indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Software funcional acima de papelada, acima de documentação. Então, aqui o foco no código. Colaboração com o cliente acima de contratos, né? Então, aqui o cliente vai ajudar a desenvolver o software, vai ajudar no sentido de acompanhar, né, o desenvolvimento do software, né, com a parte da licitação de requisitos. Resposta a mudanças acima de seguir algo lá engessado, né, algo fixo lá no início que não pode, né, não pode ser mudado, ou se for mudado vai causar todo um estresse. Então, aqui as mudanças são bem-vindas. Tá? Então, isto é, enquanto há valor nos itens da direita, né, aqui em laranja, né, nós valorizamos os itens da esquerda em verde. Tá? Então, foi isso, né, esses princípios, né, que os pensadores aqui da metodologia ágil colocaram no papel na hora que fizeram esse manifesto ágil. Alguns princípios, né, então, aqui seguindo, né, além do que a gente já viu aqui, eu coloquei um quadrinho, tá? Então, envolvimento, né, do cliente. Então, os clientes vão estar aqui, sempre, né, interagindo, né, no desenvolvimento do projeto, né, no caso do software, né, que foi solicitado. O que eles vão fazer aqui? Qual que vai ser o papel dele? Basicamente, né, fornecer os requisitos e também, né, priorizar, né, avisar o que eles têm maior prioridade, né, o que é mais interessante desenvolvido por primeiro, né, que eles precisam ocupar, né, e o que não tem tanta prioridade de início, tá? E também já vão fazer essa avaliação das iterações, né? Então, lembre que aqui, né, na metodologia A, a gente vai também entregando, né, software em incrementos, e à medida que vai sendo entregue incrementos, os próprios clientes já vão testando o software, né? E aí já dão um retorno, né, um feedback para a equipe. Tá? Então, ali a outra entrega incremental, como eu já comentei, pessoas, né, o foco, de novo aqui, né, o foco em pessoas e não nos processos, né. Então, aqui as habilidades, né, as capacidades da equipe de desenvolvimento devem ser reconhecidas, né, pelos gestores, né, e também exploradas, né. Então, aqui tem um reconhecimento em termos de fator humano, né, não só aquela coisa massiva, né, burocrática, né, achar que a equipe de desenvolvimento é formada por robôs, né, então aqui tem uma preocupação com essa questão mais humana, né. Também, de novo, aqui mais uma vez, né, aceitar as mudanças, né, então estar aptos, né, a possíveis mudanças, né, então aqui tem-se uma mente mais aberta, né, em relação a isso, né, sempre sabendo que software, projetos grandes de software sempre tem mudança, né, sempre tem alguma coisinha que vai ter que ser alterado, né, melhorado. Então, certamente os requisitos sempre vão sofrer algum tipo de mudança em projetos grandes.
E aqui fazer o arroz com feijão, né, que a gente fala, né, tentar manter sempre a simplicidade de fazer, né, o que foi solicitado, né. Então, aqui, tanto em termos de software, né, para ser desenvolvido, quanto até a parte do processo, né, do desenvolvimento. Então, fazer algo simples, mas funcional, tá? Sem, muito, muita, muita, poderia dizer assim, sem muitos detalhes cosméticos, né, como a gente chama na gíria aí da informática, né? Então, tentar fazer aquilo que foi solicitado e que fique redondinho, né, fique funcional. Algumas outras, né, além dos princípios, algumas características, então, aqui do Manifesto Ágil, né, então, primeira delas, né, satisfação do cliente. Então, aqui, por quê? Por causa que aqui ele vai receber, né, o software, né, já pelo menos um módulo, né, incremento do software já funcionando, então a entrega mais rápida, né, o produto já vai agregar o maior valor. Então, à medida que vai sendo concluído, né, aquele incremento, o cliente já vai recebendo, já vai usando, né, sendo colocado em ambiente operacional. Então, também, né, de novo aqui, né, estar apto, né, a aceitar mudanças, né, então mudanças são bem-vindas, né, os equipes mudam, trazem vantagens competitivas, né, para a empresa, né, para a organização, né, que contratou para ser realizado o software, liberar o produto frequentemente, né, então as releases vão ocorrer aqui de 2 a 4 semanas, né, que é geralmente o padrão aí das metodologias ágeis, né, então um ciclo de no máximo um mês, então sempre tentando, né, ter uma escala curta para esse tipo de release, né. O item 4, desenvolvimento, mais a parte de negócios. Então, aqui o cliente é o que contratou e os desenvolvedores, né, vão estar, né, na maior parte do tempo, sempre que possível, trabalhando junto, né? Então, o cliente sempre colaborando com o andamento do desenvolvimento do projeto. Além disso, né, a questão da motivação aqui, né? Então, indivíduos motivados, questão do ambiente, né? O ambiente de desenvolvimento tem que ser bom, né? Também a questão do suporte, né? Então, toda essa questão do fator humano, né? Que aqui é levado em consideração. Comunicação face a face. Então, aqui um método, né, mais eficiente, né, para comunicar, né, a gente sabe que hoje tem todas as questões de tecnologia, mas ainda é mais rápido, às vezes mais fácil, mais simples a comunicação pessoal direta do que, né, todas as tecnologias disponíveis hoje, né, telefone, WhatsApp, enfim, todas as redes sociais, né, uma videochamada, enfim, mas ainda, né, a comunicação presencial, ela ainda sempre é um método mais eficiente, mais rápido também. Produto funcionando, né, então, esse é uma das principais características, né, entregar né, os incrementos, né, funcionando e depois, né, colocar todos eles, né, no software como um todo, né, e estar prontinho ali para ser integrado todos esses módulos e estar funcional. O 8, desenvolvimento sustentável, né, então aqui, que quer dizer com desenvolvimento sustentável, né, até algo parece estranho, mas na verdade aqui a questão é do ritmo, da jornada de trabalho, tá, então aqui não pode ser uma jornada, né, muito pesada, né, algo que, não, a equipe lá vai trabalhar 80 horas por semana, não tem como, não vai dar, ninguém vai aguentar, tá, então aqui tem que, né, manter um equilíbrio, né, então aqui, questão de 40 horas semanais ou 44 horas semanais, né, para que a equipe também tenha o seu descanso, né. Item 9, excelência técnica e bom projeto, né, então aqui, uh, questões da parte operacional, né, a parte técnica, né, então devem estar sempre, né, sempre sendo monitoradas, né, então, a parte no reuso de código, né, todas as questões aí dos padrões de codificação, né, todos esses detalhes aí que fazem parte, né, dos métodos, né, dos métodos ágeis. Depois a gente vai ver, né, mais detalhes também de cada um deles. Tá? Então, aqui sempre mantendo uma continuidade no desenvolvimento do projeto.
O item 10 de novo, né, que a gente tinha comentado anteriormente, questão de fazer o simples, né? Então, fazer o arroz com feijão aqui para maximizar a quantidade do trabalho. Aqui, tanto a parte a parte lá do, como a gente viu anteriormente, na parte do software, né, como também a parte do processo em si. Tá? Então, nada de inventar coisas que não necessita, que não foi solicitado, né. E tem 11 equipes auto-organizadas, tá? Então, aqui as equipes têm que ser, né, tem que ter a sua independência, né? Não precisa ficar alguém indo lá para dizer, fulaninho vai fazer isso, né, na data de hoje. A equipe tal vai ter que fazer isso, vai entregar até a próxima semana, né? Então, as equipes aqui têm que se organizar, se auto-organizar. Ter, né, toda a questão de organização, de estrutura, né, do desenvolvimento do projeto, tá? E ter uma boa interatividade também, né? Tá? Item 12, refletir intervalos regulares, né? Então, aqui, a questão né, como, né, se tornar, né, mais efetiva, né, tanto aqui a questão de eficácia e eficiência, né, no decorrer do andamento do projeto, tá? Então, é também um item interessante, né? De repente, ali a questão de, às vezes, dar uma parada, né? Dar uma descansada também, você dá uma desopilada, como a gente chama, né? Ficar 10, 15 minutos ali, né? Dando uma descansada, enfim, dar uma pausa, tomar um café, alguma coisa assim, e, né? Toda essa questão aí de ser mais efetivo, porque muitas vezes a gente fica, né, direto ali 4, 5 horas na cadeira, mas não está rendendo. Então, às vezes é bom dar uma paradinha ali, perde 15, entre aspas, né, perde 15, 20 minutos, né, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas compensa porque, né, a pessoa vai dar uma inspirada, né, para depois voltar e se concentrar, né, ter um novo foco. Tá, então aqui uma comparação, né, um quadro comparativo da abordagem clássica versus a abordagem ágil. Então, a clássica nós já tínhamos visto, né, eu comentei, retomei alguns conceitos da clássica, e agora estamos vendo a abordagem ágil. Né? Então, aqui, questões de desenvolvedor. Né? Então, na clássica, é aqui, hábil. Né? Na ágil, como o nome dizendo, tem que ter, né, a questão de agilidade, né, a flexibilidade, enfim, né, tudo isso que a gente estava comentando agora há pouco, né. Clássica, né, então um cliente pouco envolvido no processo de desenvolvimento, né, e na ágil ele deve estar, né, bem envolvido, né, e comprometido com o processo de desenvolvimento. Os requisitos na clássica, né, conhecidos estados, lembro que eu comentei, né, retomei de novo, que tem que ser, né, a licitação de requisitos deve ser bem feita desde o início, né, senão dá muito problema depois, quando tiver que alterar alguma coisa no projeto, por isso que na clássica as mudanças não são bem-vindas, né, que era todo um transtorno, né, de orçamento, de prazo, e aqui na ágil, então, né, são mutáveis, né, então, como o próprio nome está dizendo, né, podem mudar ao decorrer do processo, tá, e são bem-vindos, né. Ó, a questão de retrabalho, ó, na clássica lá, extremamente caro, né, aqui na ágil, barato, tá, então não vai influenciar muito. A questão de planejamento na clássica, então vai direcionar, né, para atingir os resultados. E aqui na ágil, né, os resultados que vão direcionar o planejamento. Tá? Então aqui, totalmente, né, contrário. O foco na clássica, né, tem um foco maior para grandes projetos, né? Claro, né, como eu comentei, desde que esses grandes projetos, né, tenham, né, tudo esmiuçado desde lá do início, né, desde a primeira fase do levantamento de requisitos. Senão não vai adiantar nada. Na ágil, o foco é em projetos de natureza aqui exploratória, até mesmo, né, projetos inovadores, né. Então aqui, as startups, principalmente hoje em dia, né, as startups da área de tecnologia, utilizam não só para a área de tecnologia, né, para qualquer outra área, né, a metodologia ágil pode ser utilizada,
Então, é está bastante sendo utilizado, né, para o desenvolvimento dessas empresas. O objetivo aqui da clássica, né, então, controlar, né, e a questão de buscar, né, alcançar, né, o que foi devidamente planejado, né, com antecedência. Já na ágil, né, a questão aqui está mais relacionada a simplificar o processo, né. Lembre que comentei agora há pouco, né, que aqui a documentação é mais enxuta, tá? No ágil não tem tanto essas questões de ter um grande volume de documentação, tá? Então aqui é mais a mão na massa, tá? Mais software, mais código, tá? Vou envolver mais com código. Deixa um pouco de lado a questão de documentação, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho também das dificuldades, né? Então, em se aplicar os métodos ágeis, né? Sempre tem, né, em qualquer coisa, né, na área de informática, sempre tem as suas vantagens e possíveis, às vezes, desvantagens, digamos assim, tá? Então, aqui, eu já coloquei como dificuldades, né? Nem coloquei a palavra desvantagens, tá? Então, aqui os clientes, os stakeholders, né? Que são, né, os envolvidos, todos envolvidos nesse processo, né? Precisam estar dispostos e serem capazes, né, de passar o tempo, né, uma boa parte do tempo, né, com a equipe de desenvolvimento. A gente viu que o cliente aqui ele é muito importante, né, no acompanhamento do desenvolvimento, até para, né, dar o feedback, né, ajudar nas questões de o que tem maior prioridade, né, o que não tem tanta prioridade naquele momento, né, também a questão ali do levantamento de requisitos, né, então às vezes ele está ali do lado, já tira aquela dúvida ali pontual, que ficou às vezes para trás. Membros da equipe, ó, precisam ter personalidade adequada para intenso envolvimento com os outros membros da equipe. Então, aqui, ó, como a gente viu agora há pouco, né, tem que ter uma boa, né, um bom relacionamento, né, com a equipe, né, um bom envolvimento com a equipe, até mesmo com os clientes, porque se eu não me der bem, né, eu como aqui, né, no caso, com a equipe de desenvolvimento não me der bem com o meu cliente, né, que é o que está me contratando para fazer aquele software, o andamento do processo acaba ficando extremamente complicado, tá? Então, o relacionamento é muito importante. Também ele é transmitir o conhecimento implícito, sem documentação, para novos membros da equipe. Então, aqui, como o foco não é em documentação, então depois eu vou ter que ter a capacidade, né, como membro da equipe, de passar para os novos colegas, né, porque a gente sabe que na área de TI tem uma alta rotatividade, né, ou até mesmo, né, passar para outra equipe, né. Eu, como equipe de desenvolvimento, ter que passar lá para a equipe de teste, né, transmitir um pouco né, de como é que foi feito o software, né, enfim, as partes, né, os incrementos, né, que depois foram integrados. Aí isso sem documentação, então às vezes é mais difícil também tem essa questão, né? Embora aqui eu vou me deter mais em código, só que como não tem, né, uma grande documentação, depois eu tenho que ter a capacidade de passar conhecimento, né, daquele software, daquele incremento para as equipes, né? E também aqui possui um alto nível de habilidade, tá? Justamente pela questão que a gente estava falando anteriormente, ó. Pois não é fácil, não é algo trivial, né, poder transmitir, né, de forma detalhada, todo o código, né, que já foi feito, né, que foi programado ali dos incrementos, ou até mesmo considerando o software como um todo, para as equipes e também, né, até mesmo para mim saber depois, né, depois que passou alguns meses, alguns anos, né, o que foi feito. Tá? Então, aqui tem que ter uma boa habilidade, tem que ter um conhecimento muito bom dessa parte de desenvolvimento, tá? Uma boa experiência, né? Também, né, seguindo mais algumas dificuldades, né, realizar as mudanças pode ser extremamente difícil pela questão da adaptabilidade. Tá? Então, aqui, de acordo com o que o cliente falar, a gente vai dar prioridade, só que também
isso demanda uma adaptabilidade da equipe. Porque quando ela está pronta já para fazer alguma parte do software, né, do incremento, e o cliente ali simplesmente diz que aquilo lá não é prioridade para esse momento. Então, vai ter que ter toda essa flexibilidade para atender, né, as solicitações do cliente, ali, sempre que for necessário. Paciência também, além da adaptabilidade, tem que ter a paciência. De novo, né, a questão de fazer o simples aqui, né, fazer o arroz com feijão. Muitas vezes é mais difícil fazer o arroz com feijão, né, do que algo mais complexo, né? Então, às vezes, o simples é difícil, né, como a gente fala na gíria. Aí também tem a questão aqui da própria pressão, né, do cronograma aqui, né, do que foi estabelecido, né, pelo gerente da equipe, né, e aí muitas vezes uh, todas essas solicitações que são necessárias, né, de serem realizadas, que o cliente pede, né, solicita para a equipe de desenvolvimento, pode não dar tempo, né, ou então tem que mudar né, os prazos, provavelmente muitas vezes vai ter que ser mudados os prazos, tá? E aí muitas vezes quando diz para o cliente, até a gente consegue fazer, né, o que está sendo solicitado, mas a gente vai precisar de mais tempo. Isso já gera um estresse, né? O cliente muitas vezes não aceita, né, não entende isso. E também, né, a questão, né, de aplicar em alguns tipos de software, né, como aqui, ó, um exemplo mais específicos, né, de sistemas críticos de controle de segurança, é algo mais complexo, né, já que aqui envolve toda uma análise, né, por trás do desenvolvimento, né, para fazer né, desenvolver um sistema crítico, né, aqui, por exemplo, desenvolver um sistema de usina nuclear, ou então um sistema de aviação, é algo que não pode ter erro, né, quem sabe se ter erro vai gerar pode gerar um caos, né, uma catástrofe, tá? Cair o avião, ou até mesmo ali, né, estourar a usina, né? Enfim, lá, gerar um problema ambiental, né, para a cidade, tá? Então, é algo que demanda aqui uma análise bem mais complexa, bem mais profunda, né? E muitas vezes esse tipo de análise, né, para metodologia ágil, se torna bem mais complexa, né, já que aqui nós temos uma maior flexibilidade, e para esse tipo de coisa não pode se ter tanta flexibilidade, tem que ter uma rigidez, né. Então, aqui, esse tipo de sistema muitas vezes é até mais indicado para sistemas, mais clássicos, né, para abordagens ou metodologias mais clássicas, tá? Que tem toda aquela questão, né, do formalismo, né, da rigidez dos requisitos do que algo mais flexível, certo? Tá? Então aqui tem algumas referências, né? Alguém tem uma dúvida nessa parte inicial de contextualização, né, das metodologias ágeis? Senão a gente já vai passar agora já para o método ágil XP, né? Focar já na metodologia XP. Bom, o XP então, pessoal, foi uma metodologia, é, foi não, né? É uma metodologia ágil, né, criada aqui pelo Kent Beck, né, e também pelo Art Cunningham, não sei se é assim a pronúncia, mas são esses dois senhores que criaram essa metodologia, tá? Então, isso foi criado lá em meados dos anos 90, né? A intenção deles, né, a motivação deles para a criação foi, né, tentar procurar formas mais simples e eficientes para o processo de desenvolvimento de software. Tá? Então, aqui, justamente aquilo que a gente estava comentando anteriormente ali na apresentação,
inicial, né? Então, tentar algo mais flexível, né? Sair daquela rigidez que se tinha até então, né? Então, a partir disso, né, identificou-se, né, o que tornava mais simples e o que também dificultava o desenvolvimento de software, tá? E aí, lá em março de 96, né, o Kent que iniciou o projeto com novos conceitos que então resultaram na metodologia, né, XP, né, quer dizer, né, programação extrema, né? Tá? Aqui temos, né, algumas características, né, e também algumas ênfases, né, do XP, tá? Então, aqui algumas características, né? O XP, disciplina de desenvolvimento de software voltada para equipes pequenas e médias, tá? Então, aqui, médias seria mais ou menos até 12 pessoas, tá? Lembre que agora há pouco a gente viu que a classe era mais voltada para projetos grandes, né? Projetos complexos, né? Então, aqui já mais é para pequenas e médias. Projetos com requisitos vagos, ou então que mudam com frequência. Totalmente, né, ao contrário da classe, que a gente viu que era algo que precisa ter todo um formalismo, né, toda aquela rigidez e que não aceita, né, mudanças, né, mudanças não são bem-vindas. Desenvolvimento também orientado a objetos, né, então aqui seria, né, a programação orientada a objetos que vocês também já viram. Desenvolvimento incremental, né, então se utiliza o desenvolvimento incremental, que a gente viu também na aula passada, né, desenvolvimento do software em pequenos incrementos, né, em pequenos módulos funcionais. Principal tarefa, né, o principal ênfase aqui é a codificação, né, então foco na codificação, né, e não na parte burocrática, e se destina a melhorar a qualidade de software, né, a capacidade de resposta, a evolução, né, do que os clientes necessitam, né, então, à medida, né, como a gente comentou agora há pouco, à medida que os clientes vão necessitando, né, para o seu sistema, vai sendo, então, realizado, né, sendo programado, né, desenvolvido para satisfazer, né, o cliente. Também, né, menos burocracia, tá, e mais conversa eficaz no encontro com a equipe, né, então aquela conversa, né, bastante intensa, né, da equipe de desenvolvimento com os clientes, né, então aqui o foco não é papelado, não é burocracia, mas essa parte de código, né, e algumas ênfases, né? Então, menor em processos formais, o desenvolvimento, né? Já que aqui a gente sai daquela parte clássica, né? E uma maior ênfase em disciplina aqui rigorosa, né? A disciplina aqui é, no caso, né, não é a parte, né, não confundir essa parte de rigidez, de estrutura, né, em termos de documentação, onde de levantamento de requisitos lá no início. Aqui é na parte de, como o próprio nome está dizendo, né, programação extrema é foco extremo, né, em testes, em programação, né, toda essa parte que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Então, não confunda esse disciplina rigorosa com, né, essa parte mais burocrática, rigorosa, que a gente viu nos sistemas, nos sistemas clássicos, né. Então, aqui tem uma explicação já do que da rigorosidade, ó. Programação extrema, então o porquê, né? O porquê desse nome, por que o Kent colocou esse nome, né? Então, se revisar o código é bom, revisaremos, né, o código o tempo todo. Se testar é bom, todos vão testar o tempo todo. Então, se o projeto é bom, então o projeto fará parte das funções diárias de todos. Se a simplicidade é bom, então sempre o projeto será o mais simples possível para as funcionalidades atuais. Então, o foco na simplicidade, né? Fazer o simples. Se a arquitetura é importante, todos trabalharão para definir e refinar a arquitetura. Se testes de integração são importantes, então vamos testar e integrar várias vezes ao dia. Se iterações curtas são boas, faremos iterações muito pequenas. Tá? Então, aqui está na explicação, né? Coloquei na íntegra,
do porquê da programação extrema. Então, por isso que é essa questão de ter uma rigorosidade nessas características aqui. Questões das mudanças, né, de novo, né? Então, por que que ocorrem as mudanças, né? E por que elas são aceitas, né? Porque no início, né, até mesmo os clientes nem sabem o que querem, tá? Então, eles não conseguem, às vezes, explicar, né, de uma forma clara, né, concisa, né, sem aqui ambiguidade, o que que realmente querem que o software faça, tá? E também aqui, né, a equipe de desenvolvedores, né, não sabe, né, qual a melhor maneira, também às vezes para fazer o software no início, né. Então, mesmo às vezes que tinha toda aquela questão de experiência na equipe, se acha experiente, dependendo às vezes do software, né, da complexidade, é difícil de iniciar, né, estruturar o software. Medo da mudança também, né, que pode travar, né, o desenvolvimento, né, se não, né, se as mudanças aqui, se a equipe, se a metodologia ágil tivesse esse medo, né, de possíveis mudanças ocorrerem, provavelmente, né, o processo de desenvolvimento aqui não ia poder nunca ter nenhuma mudança, nada ser alterado. Ia ter que ser o que foi planejado no início e até o final, né, coisa que é assim lá na metodologia clássica. Então, ao invés de combater a mudança, ó, o que a metodologia ágil faz, né? Resumindo tudo isso aqui, aceita como normal e saudável para o desenvolvimento do projeto, tá? Então, essa que é, né, a grande diferença, né, aqui da metodologia ágil para a clássica. Alguns dos valores fundamentais aqui do XP, tá? Então, nós já vimos algumas características iniciais, né, as ênfases, né, o porquê da programação, e agora chega aqui nos valores, né? Também muitas vezes chamado de pilares, né, pilares fundamentais. Então, basicamente, aqui 4 valores, tá? Comunicação, simplicidade, feedback e coragem, tá? Vamos ver, então, em mais detalhes aí cada um deles. Tá? Então, a comunicação primeiro. Para que o cliente, né, possa compartilhar o seu aprendizado com a equipe, é necessário, não, que ele utilize frequentemente, né, a comunicação, tá? Então, o que a gente estava vendo antes, né, que o cliente vai estar sempre, né, junto com a equipe, é preciso, né, ter, além de ter um bom relacionamento entre eles, né, ter também uma boa comunicação, tá? E aí, com isso, né, tendo essa boa comunicação, né, essa boa interação, né, eu consigo, então, absorver, né, extrair do cliente, né, todos os detalhes que eu preciso para o desenvolvimento do projeto, tá? E aí, com isso, eu ganho em agilidade, né, uma flexibilidade também aqui do desenvolvimento. E aqui um detalhe importante, né, olha só, a comunicação é obrigatória, ó, para que não haja lacunas, né, seriam os gaps, né, em processos e problemas entre a equipe. Então, o cliente e o fornecedor, então, entre os stakeholders como um todo. Né? Então, é por isso que aqui não é opcional, né? Ela tem que ser realmente levada a sério, tá? Então, aqui, lembre daquela história, daquela tirinha lá que nós vimos, né? Na primeira aula, né? Gerava todo um transtorno, né? Todo um ruído, uma falha de comunicação. E aqui isso não pode ocorrer, né? Então, por isso que a comunicação é obrigatória. Um outro pilar, né? Aqui, a simplicidade. Então, aqui tem até o desenho aqui, né? Que eu coloquei, ó. Com simplicidade, nós vamos agregar valor, tá? Senão, podemos, né, acabar perdendo valor, tá? Então, tentar fazer sempre o simples, né? Por isso que muitas vezes é difícil. Então, aqui, o que envolve a questão da simplicidade, né? Então, a escolha do projeto, né, as tecnologias, né, que a gente chama de ferramental tecnológico, a própria parte de programação, né, algoritmos, técnicas mais simples, né, para satisfazer, então, o que o cliente está solicitando, né,
de novo, mais uma vez, né, é importante ressaltar, né, implementar apenas aquilo que é suficiente para atender às necessidades, né, solicitadas pelo cliente, tá? Fazer só o que foi solicitado, né? Então, aqui a prática XP, né, então tem essa questão de incentivar, né, sempre a questão de reduzir a complexidade do sistema, tá? Então, sempre possível reduzir essa complexidade e tentar fazer o mais simples possível, tá? E aqui, mais uma vez, né, essa simplicidade é toda a parte do processo do software, como também a parte, a própria parte de programação, codificação, né? Então, vai lá desde o levantamento de requisitos, na primeira fase, depois passando pela fase de codificação, né, que é a própria implementação, parte até chegar na parte lá dos testes, né? E depois, né, tem a parte de suporte, né, manutenção, né, do ciclo. O outro valor, né, outro pilar aqui, o feedback, né, então aqui também, né, uma prática bastante, uh, um pilar bastante valorizado aqui no XP, né, que basicamente, né, é ter o retorno, né, a partir do cliente, né? Então aqui desde lá um simples, né, e-mail que o cliente recebe para responder, né, para a equipe de desenvolvimento até, né, algo mais informal no dia a dia, né? Aquele acompanhamento mais informal, né? Falar por telefone, enfim, outros meios e até estar lá presente, né? Presente no dia a dia no desenvolvimento, tá? Então é essa questão da disponibilidade, né, do cliente, tá? E depois, né, à medida que ele vai utilizando os incrementos, né, que vão sendo colocados em ambiente operacional, ele já vai utilizando, já vai dando, né, o feedback de como está, né, aquele incremento, né, aquela parte do código, tá? Aquela parte do software, né, melhor falando, tá? E aí, com isso, a própria equipe já sabe, né, o que tem para arrumar, né, possíveis bugs que tenham ficado para trás, né, e isso vai agregar, né, valor para a equipe de desenvolvimento, tá? Então, o feedback, né, vai ser bastante pertinente nesse sentido, tá? Então, aumentar a produtividade da equipe, né, e também o cliente ganha, querendo ou não, o cliente está ganhando também, porque à medida que ele vai ajudando no desenvolvimento, ele já vai tendo software cada vez mais redondinho, né? O outro pilar, né, a coragem. Então, aqui, basicamente, né, seria não sempre, não, né, querer sempre agradar, né, e aceitar tudo, dizer sim, né. Então, aqui vem a questão de ter firmeza, né, ter pulso, de dizer não, né, quando é necessário, tá? Ou até mesmo para avisar, né, o cliente que o projeto vai ter um prazo um pouco maior, né, do que foi estimado inicialmente, tá? Porque aquilo que foi solicitado, né, as mudanças foram solicitadas pelo cliente, precisa, de um tempo maior, né? E não adianta mentir, né, pessoal? Não adianta ficar enrolando, ninguém é bobo mais. Então, se vai demorar, já fala desde o início. E geralmente, se a equipe já tem experiência, ela dá sempre um prazo maior do que ela sabe que vai necessitar. Porque se terminar antes, o cliente vai te valorizar. Ele vai dizer, ele prometeu, né, lá para o dia 30, mas não conseguiu entregar no dia 20. Já o contrário, se eu prometer que vou entregar no dia 20 e entrego só no dia 30, né, já sabe que o cliente vai ficar muito chateado, tá? E a chance de perder, né, o cliente é muito grande, né, perder para uma concorrente, para outra empresa. Além disso, né, então a equipe tem que ter, além da firmeza e da coragem, né, tem que ter atitude, né, a questão aqui também de utilizar, né, as próprias práticas, os valores que nós vimos agora há pouco do XP, tá, pode então fazer que o software, né, evolua com segurança e agilidade, tá. Então, a prática aqui né, resumindo tudo, tudo foi comentado nesse slide, é ter pulso firme, né? Não adianta ficar enrolando aí o cliente, tá? Então, se vai aumentar
vai aumentar a questão de prazo, que é algo que ninguém gosta, né? Mas tem que falar desde o início. Então, aqui mais ou menos um resumo, né, dos valores aqui, né, dos pilares e dos princípios, né. Então, aqui nós vimos esses 4 valores, né, comunicação, simplicidade, feedback, por último agora coragem, e aqui os princípios, né. Então, aqui, prover feedback rapidamente, assumir a simplicidade, fazer mudanças incrementais, né, estar tolerante às mudanças, né, que é abraçar as mudanças, e fazer aqui um trabalho com qualidade. Tá? Então, mais uma vez, né, embora não tenha aqui toda a questão de formalismo, né, um formalismo muito rigoroso em termos de documentação papelada, não quer dizer que vai ser feito, né, tudo pela metade, não, bem pelo contrário. Tem a questão da qualidade, ela é bem, bem significativa aqui também nas metodologias ágeis, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, tá? Uma coisa é ter um foco um pouco menor nessa parte burocrática, né? E ir mais, né, para a parte de mão na massa, né? Que é isso que se diferencia ali a metodologia clássica da metodologia ágil, mas não quer dizer que a qualidade vai ficar para trás, tá? Então, aqui, algumas características dos princípios que nós vimos agora no último slide, né? Então, aqui está descrito, né? Feedback rápido. Então, se existe oportunidade para feedback, então, utilize, né? Questão da simplicidade, então, codificado de forma mais simples. Mudanças incrementais. Então, o XP está aberto, né? A metodologia XP, está, a metodologia ágil como um todo, né? Tanto o XP como o Scrum, né? Estão abertos para mudanças no seu projeto. De novo aqui, mais uma vez, né? Abraçar mudanças, então, aceitar, né? Mudanças são bem-vindas. Trabalho de alta qualidade, que é o que, que eu falei agora há pouco, já expliquei, né? Então, realizar um trabalho, né, com alto valor agregado. Então, agora a gente vai ver, né, algumas práticas XP e elas basicamente se dividem em 3 categorias, tá? Práticas organizacionais, práticas de equipe e práticas de pares, tá? Então, aqui está destacado em legenda, né? Aqui abaixo no slide, a legenda vermelha são para as práticas organizacionais, a legenda verde para as práticas de equipe e a legenda azul, que seria aqui para as práticas de pares, tá? Então, vamos ver algumas delas, tá? Então, aqui temos a prática organizacional aqui do jogo de planejamento, né, que é o nosso planning game. Então, o que é o planning game aqui? Tá? Basicamente, né, aqui, trata-se de uma reunião onde o cliente vai, né, fazer, né, a avaliação das funcionalidades que devem ser implementadas por primeiro, que é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Então, o que deve ser priorizada para a próxima release, né? No caso, para a próxima interação. Lembra que as interações são curtas, né? De 2 a 4 semanas, no máximo em um mês. Tá? Então, o que ele vai fazer uma listinha, lá uma listagem do que tem maior prioridade, passar para a equipe de desenvolvimento, a equipe vai, né, fazer essa avaliação para codificar, né, programar, né, de acordo com a prioridade do cliente. Tá? Então, de novo, aqui, né, está destacado, ó, aqui coloquei mais uma vez que a, toda a parte aqui de desenvolvimento é composta aqui tanto pelo cliente como pela equipe, né. Então, aí, o cliente basicamente vai decidir o escopo, né, o que é o escopo? A delimitação, né, do projeto, né, a delimitação dessa iteração, desse próximo release, e, né, as prioridades, né, que a gente já falou agora há pouco. Então, o que tem maior ou menor prioridade. E a parte da equipe técnica vai, então, determinar a complexidade das funcionalidades, né, e também estimar aqui o seu custo, né, então, para ver tanto a questão de prazo como de orçamento, né, tá? Uma outra prática organizacional é o que a gente chama de cliente presente, né, o whole team,
Basicamente aqui, o cliente, né, vai estar, né, deve estar, né, precisa estar colaborando, né, sempre com a equipe de desenvolvimento, como a gente já comentou, tá? Tanto para sanar dúvidas, né, ou questões de novos incrementos, né, alterações solicitadas por ele, as prioridades que nós vimos agora há pouco, as prioridades do escopo, para então dar um auxílio, né, na equipe e com isso, né, ter uma maior agilidade no desenvolvimento, tá? Então aqui tem até um resuminho, como se fosse uma fórmula. A equipe XP vai ser formada, né, pelo cliente e pelo time de desenvolvimento, tá? Então aqui sempre é importante lembrar, né, que na metodologia ágil, aqui no XP, né, o cliente está sempre presente, né? E a gente viu agora há pouco, ele tem que ter, né, também é toda aquela questão de ter uma boa comunicação, né, equipe de desenvolvimento com o cliente, senão também não adianta, né? Tem que ter um bom relacionamento, uma boa comunicação. O que o cliente não vai fazer, né? De novo, né? Definir os requisitos do projeto, definição das prioridades, né? Controle do rumo do projeto e também aqui os testes de aceitação, né? Então ele já vai estar utilizando e ao mesmo tempo também já vai testando, né? Basicamente o que a gente está falando, só que agora a gente está vendo dentro de cada prática organizacional, né? O que é feito em cada prática. A próxima prática organizacional, né? Os testes de aceitação, né? Os Tumor Tests, né? Então, aqui são, como o próprio está dizendo, aqui, né, testes dos clientes, né, então são elaborados pelos clientes do projeto, né, em conjunto aqui com os analistas e os testadores, tá, para aceitar, né, validar, né, um determinado requisito do sistema, tá. Então, aqui são testes automatizados, né, hoje a gente sabe que tem ferramentas automatizadas para a realização dos testes, né. Claro, tem algumas coisas que ainda necessita, né, de fazer ali alguns testes manuais, mas são bem poucos, né. Hoje as ferramentas já te dão todos os testes, né. Quando rodarem com sucesso, então, quer dizer que a funcionalidade foi implementada, né. Então, se passar no teste, né, validar, né, através dos testes automatizados, então, a funcionalidade está correta, né, está implementada. E esses testes também devem ser, né, executados a cada iteração, né, a cada release. Então, aqui já dá um ótimo feedback, né, para o cliente, né? E aqui também pode saber a qualquer momento, né, a porcentagem de implementação do software, né? Então, o quanto que eu tenho pronto e o quanto que está faltando, né? Pegando o software aqui como um todo, né? Lembra que o software é quebrado, né, fragmentado em pequenos incrementos. Uma outra prática organizacional, então aqui temos os pequenos lançamentos, né, small release. Então, aqui, a equipe, né, de desenvolvimento vai produzir, né, vai implementar aqui um conjunto reduzido de funcionalidades, né, foi solicitada, né, e vai colocar em produção, né, que em produção é o ambiente operacional, né, e assim o cliente já vai usando esse software, né, no dia a dia, né, que a gente estava comentando antes. Então, aqui, essa disponibilidade, né, a cada interação do software, ela tem que ser o software tem que ser 100% funcional, né, um incremento, né, 100% funcional, não é um protótipo, né, então isso é importante. Quando é disponibilizado para o cliente, né, esse fragmento, né, esse código, né, esse pequeno pedaço de software, ele já é funcional, tá? Não é nada para ser verificado ainda para o cliente, não. Quando vai para o cliente já está funcionando, tá? Com isso, então, temos aqui uma redução de riscos, né, já que quando o projeto terminar, né, já vai se ter uma boa noção, né, quando fechar, né, todo o software, né, todo o pacote como um todo, já vai se ter uma boa noção, já que
já foi passado ao cliente, né, no andamento do desenvolvimento dos incrementos e já foi sendo utilizado no dia a dia, né, e também testado para o cliente. E assim temos aqui, né, detecções prévias de possíveis bugs, né, possíveis problemas que passaram despercebidos pela equipe, né, então, de programação, equipe de teste, enfim, e até mesmo pelo, mesmo aqui, né, o cliente pode não enxergar, às vezes, de início, ele achar que tá tudo perfeito, mas quando ele vai fazer alguma coisa ali, né, gerar um relatório, alguma coisa que ele nunca fez, e aí dá um pequeno bug, ele já fica, né, registrado, né, já pode informar que aquilo não ficou 100%. Uma outra parte organizacional, né, não, aqui ainda continuando a anterior, tá? Então, aqui, basicamente, é o que a gente já comentou, tá? Só que o destaque, né, para as versões podem ser destinadas ao usuário final, né, o cliente, né, que vai testar, avaliar e oferecer o feedback, né, à equipe de desenvolvimento, ou, né, aqui o usuário e também aqui seria o usuário final, né. Seria aqui, nem sempre, né, o cliente o que compra o software vai utilizar. Muitas vezes ele não utiliza, o gerente lá, uma empresa comprou, mas nunca utilizou. Quem vai utilizar vai ser os funcionários dele, são os usuários finais, né. E aqui, né, o projeto simples e a integração contínua, né, são práticas essenciais, né, aqui dentro dessa prática organizacional, tá? Agora a gente vai para a prática em pares, né? Então aqui, primeiro exemplo, aqui temos o projeto simples, né? Seria o Simple Design, né? Então, como a gente comentou anteriormente, sempre tentar fazer, né, o, o software, né, o mais simples possível, né, focando sempre na simplicidade, tá? Então, o projeto deve começar simples e também, né, se manter, né, simples através de teste e também dessa prática aqui, né, desse refinamento, né, de código, tá? Então, o que é o refinamento aqui, né? A gente chama de refatoração, né? Basicamente, tentar sempre diminuir a quantidade de linhas, né? Tentar, às vezes, o código, ele está com muita repetição de linhas, né? E aí eu tento deixar ele mais enxuto possível. Então, quanto mais enxuto possível, né, mais, uh, mais profissional, né, vai ficar o meu software, tá? Aqui está até deixando em destaque, não é permitido implementar qualquer funcionalidade adicional que não será usada na interação. Então, se o cliente não me pediu, né, não me pediu aquela funcionalidade, né, naquela interação, não tem por que eu estar, né, implementando, tá? Aqui temos o que seria uma implementação ideal, né, para aquela interação. Então, passar por todos os testes, expressar todas as ideias definidas no planejamento, não conter código duplicado, então, por isso da refatoração, né, e também, por último aqui, prever o futuro, né, só colocar aqui em tela cheia, acabou ficando um pouquinho em cima ali, mas prever o futuro impossível e anti-XP. Então, o que ele quer dizer com isso é justamente, né, não ficar pensando no que vai ser, né, solicitado depois, né, na próxima interação, né, ou tentar já se antecipar e colocar coisas, né, que não foi solicitadas nessa interação. Tá? Até porque essas coisas podem nem ser depois na próxima, tá? Ou até mesmo até o final do software, né? Uma outra prática em pares aqui é a nossa programação em pares, né? Pair programming. Tá? Então aqui, como o próprio nome está falando, né? Basicamente, né? O XP, né, incentiva então essa programação em pares, né? Já que ele diz, né, que aqui o software é desenvolvido em pares
duas cabeças pensando junto é sempre melhor, né, do que cada um de forma individual, né? Então, igual nós, quando vamos fazer, né, trabalhos, enfim, sempre a tendência, né, a tendência sempre é render mais quando temos, né, pelo menos aí em dois, né, já que um pode também enxergar, né, erros que aquela pessoa já acaba, né, entre aspas, estando viciada, não consegue enxergar, tá? Então, já vai melhorando, né, um já vai fazendo, um vai programando, o outro vai sendo analista, aí fazendo a revisão, né, do código, e já facilita, né, então, para termos uma qualidade melhor de código, tá? Então, né, aqui está até colocado no primeiro parágrafo. Então, os desenvolvedores vão implementar as funcionalidades em pares, né, aqui diante de cada computador, e, né, sempre deve existir, então, essa dupla que vai trabalhar, né, para produzir esse mesmo código que foi solicitado, tá? E aí também os papéis são alternados frequentemente, né? Então, enquanto um programa, o outro vai pensando, né, o outro vai analisando ali, né, o que está sendo, né, solicitado. Então, um programa um vai ser um vai fazer o papel de programador e outro vai fazer o papel de analista ali, ó, também o testador, né, para ficar vendo a qualidade do software. E aí depois, né, você reveza. Alguns benefícios, então, dessa prática, ó. Melhorar a qualidade do código, né, revisão constante, né, já que vai estar sempre em duas cabeças. Nivelamento da equipe, né, porque aqui eu, então, eu tendo, fazendo em dupla, eu também já passo o conhecimento para um outro colega, né? Tanto, né, eu como colega se beneficia dessa prática. Então a gente já vai dividindo, né, conhecimento, né? Também facilita aqui a comunicação, né, a interação, tá? Além disso, né, pessoal, aqui tem pesquisas científicas também que demonstram que duplas produzem código de melhor qualidade, né? Em aproximadamente o mesmo tempo que um programador trabalhando sozinho, tá? Então, é mais um bom motivo, né, dessa implementação, né, em par. Tá? Mais uma prática de pares aqui, né, agora o desenvolvimento dirigido por teste, né, Test Driven Development, tá? Então aqui, como o próprio nome está dizendo, né, aqui a equipe de desenvolvimento vai escrever os testes, né, para cada funcionalidade antes de codificar, antes de programar essas funcionalidades. Então, primeiro aqui você pensa nos testes, né, para depois se pensar nas funcionalidades, tá? Então, por que de fazer isso, né? Qual que é o motivo, né? Então, basicamente para melhorar a análise, né, melhorar o projeto e também, né, ajudar a manter o sistema simples que nós vimos anteriormente, né? Os testes, então, como a gente viu, também são automatizados, executados o tempo todo, né? Lembra aquela questão do extremo, né? E os testes, né? Então, eles dizem que os testes aqui vão puxar, né? Vão alavancar, né, a parte, posteriormente, do desenvolvimento. Tá? E aí, cada unidade de código, né, só tem valor, então, né, se o teste for 100%. Tá? Então, aqui, sempre, né, o teste vem antes da codificação das funcionalidades, né? Uma outra prática de pares, né, a refatoração, que nós comentamos agora há pouco, né, isolada, agora ela agora aqui dentro da prática, né, então, basicamente, né, tentar sempre, né, alterar o código, né, sem alterar, né, a funcionalidade que está sendo implementada e tentar reduzir, diminuir a quantidade de linhas, né, que eu comentei, porque muitas vezes temos linhas duplicadas, enfim, muitas coisas necessárias, né, então quanto mais simples, quanto menos linhas eu tiver, mais complexo também vai ser o meu código, tá? Porque ele acaba ficando mais difícil de entender, mas mais limpo ele vai ficar. Então, né, essa questão de fazer uma refatoração contínua, né, melhorar a estrutura interna, tá, visar simplificar, então, o código, né, então,
parte de duplicação que nós já vimos, ou até mesmo código legível, sem entender, que ninguém entende, ele está funcionando, mas ninguém sabe, às vezes, o porquê está funcionando, não você tem um entendimento, né? Ou até mesmo, né, sem padronização, né, sem utilizar uma padronização, né, de projeto, tá? E aí, com isso, temos aí consultas lentas, às vezes, né? Então, o código se torna muito, fica muito, a aplicação se torna muito pesada, né? Uma outra prática de equipes é a integração contínua, né? Então, continuous integration, né? Então, aqui, basicamente, se trata de realizar essa integração, né, de novas funcionalidades. Então, à medida que eu vou ah, ah, desenvolvendo as minhas funcionalidades, os meus incrementos, né, eu vou integrando ao software, né, ao sistema. Tá? Basicamente, ela é realizada aqui pelo menos uma vez por dia. Né? Se possível, né, também pode ser realizadas mais vezes, né, no dia, mas pelo menos uma vez. E, novamente, para integrar, né, para integrar, né, os incrementos, né, deve ser realizado primeiro nos testes que nós vimos agora há pouco, né, que é o desenvolvimento que é baseado em testes. Então, observe que as coisas vão se repetindo, né, uma vai chamando a outra, tá? Fica até um pouco repetitivo, mas é isso aí mesmo, uma vai chamando, né, uma prática às vezes vai, né, chamando a outra. Os benefícios, então, da integração: expor o estado atual, do desenvolvimento do projeto, oferecer, então, um feedback, né? Então, quanto mais integrado, né, tiver o meu código, mais o cliente já vai usando praticamente aquele software, digamos que mais fechado, quase que concluído, né? Quanto mais isolado, mais fragmentado, né, mais difícil fica depois de juntar as partes, né? Lembra que o software isolado um incremento isolado é uma coisa. Quando coloca todos os incrementos, né, funcionando junto, né, fazer, girar essa engrenagem se torna mais complexo. Então, quanto antes eu ir passando, né, essa engrenagem mais pronta para o cliente, também eu já vou obtendo um feedback do software, né, como um todo. Estimular agilidade e versões frequentes aqui do software, né. Uma outra prática de equipes é a posse coletiva, né, collective ownership. Então, basicamente aqui, né, então, o que se trata, né, dizer que o código não tem dono individual fixo, né? Porque eu trabalho na empresa e eu fiz aquele pedaço de código, aquele incremento lá, que eu vou ser o dono. Não, negativo, né? Só se tu tivesse a tua empresa. Tá? Então, à medida que tu é funcionário, cobrador, o código vai ser da equipe de desenvolvimento, da empresa, né? Não teu individual, tá? Então, qualquer par de programadores, né, pode melhorar o código, né? Então, obviamente, que nós vimos agora há pouco, né, duas cabeças pensando, né, juntas é melhor do que cada uma individual. Revisão constante, né, do código, aumento da comunicação, tá? Então, de novo, está puxando todas as práticas que nós vimos anteriormente. Aumento da qualidade, de novo, mais uma prática, que era a refatoração, né? Então, menor duplicação de código, né? Mais coesão, tá? Então deixar as partes mais juntas, né? A equipe, né? Então vai compartilhar a responsabilidade de forma coletiva. Então, não, aqui eu tenho a equipe como responsável pelo código, né? Também a questão de trocar os pares, ó, periodicamente, né? Então, já que eu estou fazendo par com o Joãozinho, né? O Gabriel e o Joãozinho, aí se ficar só nós dois sempre, a gente vai começar a ficar viciado em algumas coisas que outros membros da equipe estão enxergando e que nós não estamos. Assim como as outras duplas também. Então, fazer essa troca de duplas é importante, tá? Não gerar vícios, né? E assim, eu fazendo esse rodízio de duplas, me permite que ao final todos vão saber, todos vão passar, né, por todas as partes ali do software sendo desenvolvido e todos então vão ter o conhecimento do software como um todo, né?
tá? Mais uma outra prática de pares aqui é os padrões de codificação, né? Então, Coding Standards, tá? Então, aqui, basicamente, né, como o próprio nome está dizendo, né, isso aqui ele é bem importante, né, bem pertinente para tentar, né, estabelecer regras, né, o que a empresa vai definir em termos de programação, né, desde lá uma simples, de simples definições de variável, como é que ela vai começar, se vai começar com letra minúscula ou maiúscula, enfim, toda essa parte de codificação, né, dos padrões que a equipe vai definir, porque se eu usar um padrão meu, né, o Gabriel usar o padrão dele, de definição de variável, e o João, a Maria, o José usar outro padrão, vai ficar um Frankenstein no final. Tá? Então, vai ficar um software totalmente sem nenhum padrão. Tá? Vai ficar feio, né? Vai ficar vai gerar uma tripa lá totalmente, né, ruim. Tá? Então, temos que definir aqui, né, os padrões de codificação, né? Então, basicamente, estruturar o código, né, e, né, também estabelecer, né, as nomenclaturas. Tá? E aí, com isso, vamos ter uma uniformidade, né, da equipe de desenvolvimento. Tá? E assim, com essa uniformidade, é como se tivesse apenas uma pessoa, apenas como se fosse aqui, entre aspas, só o Gabriel que fez lá o código. Já que todos os demais colegas também usaram esse padrão, tá? Que fica algo bonito, tá? Algo ali, bonito, não só bonito, né? Funcional também, né? Estruturado. Uma outra prática de equipes é a metáfora, né? Então, aqui, o próprio, né, a própria sigla lá da figura de linguagem, né, lá do português, né? Então, aqui, como se fosse uma comparação, né? Fazer uma comparação. Então, essa prática que vai traduzir as palavras do cliente, né, para uma melhor compreensão, né, dentro do projeto. Tá? Então, aqui tem a finalidade, né, o objetivo de ajudar a manter todos os desenvolvedores em sintonia com o projeto quando, né, vão, né, estruturar lá o código. Né? Então, puxou um pouco da última prática. Né? Então, ali, ó, nomes, da definição de nomes de objeto ou classes. Tá? E aí, de novo, novamente, né, equipes vão manter uma visão compartilhada, né, do todo, né, do sistema. Então, basicamente, vai descrever como o sistema vai funcionar e vai servir, né, como se fosse um guia aqui, né, um how-to para, né, guiar aqui o desenvolvimento do software. Tá? Então, aqui tem até um exemplo para poder entender um pouquinho melhor, né, dessa metáfora, dessa comparação. Então, dizer que o computador é semelhante a uma mesa de escritório, ou que o cálculo da pensão é como uma planilha. Tá? Então, aqui, fazendo, né, uma metáfora, computador com mesa, né, seria desktop, né, mesa de escritório, desktop, o cálculo aqui da pensão como uma planilha. Tá? Com isso, né, então, eu vou gerar uma ótima fonte de comunicação, né, com toda a equipe. Tá? Então, basicamente, né, em termos de prática, né, seria esse o objetivo aqui da metáfora. Então, tentar assim fazer, eu até usaria a expressão analogia, né, que é o que a gente usa no dia a dia, fazer comparações as analogias nossas do dia a dia. Uma outra prática de equipes aqui é o ritmo sustentável, né. Então, aqui, basicamente, né, o ritmo essa prática vai tratar, né, da da equipe, né, do andamento da equipe como um todo, né, então a gente tinha comentado anteriormente, né, que não é possível, né, não é possível, não é adequado, né, as equipes trabalharem mais lá do que um limite de carga horária por semana, né, a 40 horas ou 44 horas semanais, né, não adianta trabalhar igual um louco e, né, acabar, né, tendo problemas aí com os membros da equipe. Tá? Então, tem que ter um padrão, né, um ritmo sustentável de desenvolvimento. Né? Então,
precisa, né, os membros da equipe precisam descansar, precisam ter lá os seus momentos de lazer, né? Imagina ficar, né, 8 horas na empresa trabalhando, né, em cima do computador, programando, e depois ainda continuar em casa mais umas quantas horas, né? Pode ser até que termine antes o projeto, né? Mas também vai gerar um estresse ali, daqui a pouco a pessoa vai estar estressada, enfim, doente, tá? Isso para a empresa não é bom, tá? Então aqui, ó, até ele eu usei uma expressão entre aspas, que é o projeto vampiros, ó, porque a equipe fica, né, vira madrugadas e madrugadas durante os dias de semana, finais de semana, feriados, enfim, em cima do computador, né, desenvolvendo o projeto, tá? E aí, com isso, ó, quando a equipe está cansada, né, já está sonolenta ali, ó, tá dormindo pouco, então, ó, o código já começa a ficar ruim, cai a qualidade, né? Começa também, ó, o pessoal já não começa a relaxar, né, nessa parte aí de disciplina, de foco, né? Tempo ganho, ó, acaba sendo perdido, porque daí se o meu funcionário lá, minha equipe ficar doente depois, e, né, o médico dá um laudo lá de tantos dias, de 30, 60, sei lá, 90 dias, que eu ganhei em uma semana, eu vou perder depois tudo nos dias de atestado, né? Que o médico pode dar lá porque o cara tá estressado, né? E aí tá ficando doente, tá? Claro, né, pessoal, que na prática, no dia a dia nas empresas, sempre principalmente, né, empresas, de menor porte, a equipe acaba se fazendo várias coisas, né? Várias tarefas, né? E aí, muitas vezes, então, algumas horas extras, né, até são aceitáveis, né? Claro, a empresa vai ter que pagar, né? Se comprometer a pagar essas horas extras para o funcionário trabalhar, seja no escritório da empresa ou em casa, né? Geralmente em casa, né? Tá? Mas tudo dentro de uma normalidade, né? Algo que seja aceitável, né? Tá? Então, aqui tem que ter, né, o bom senso, né? O equilíbrio para ter um desenvolvimento adequado, tá? Alguns papéis e funções, tá? Então, aqui, dos stakeholders, né, que são os envolvidos. Então, aqui, do cliente, da equipe de programação, né, os programadores e do gerente. Então, o cliente, né, vai escrever aqui as histórias, né? Então, as histórias são, basicamente, narrar, né, ali, narrar os requisitos através de historinhas, né, contando historinhas. Vai ser definidas as prioridades, né? Então, né, tem maior, menor prioridade, né? Também o cliente tem que fazer, que a gente já viu várias vezes. Definir o escopo, né? A delimitação do que vai ser feito naquela release, né? De acordo, então, também de acordo com o que a equipe de desenvolvimento, né? Conversar com os clientes. Os programadores, então, vão estimar a duração das tarefas e também delegar as tarefas internamente, né? Claro, além de fazer, né, fazer o código, né? Transformar algo sair do papel em algo funcional, né? E o gerente vai fazer a mediação das interações externas, né? Então, vai também formar a equipe de trabalho, obter recursos necessários, né? Então, aqui, né, para fazer as reuniões, né? Aqui o que precisa de recurso, né, para as reuniões serem adequadas, né, a serem pertinentes, a gente fazer toda hora reunião, se não tiver uma pauta, se não tiver um assunto, algo pertinente para ser realizado naquela reunião, né? Então, toda essa parte de gerenciamento, né, do projeto, né, do time, e também do gerenciamento aqui dos possíveis problemas que o time, né, o que a equipe de desenvolvimento pode enfrentar, tá? Então, aqui desde a saída, né, do funcionário, enfim, até mesmo aqui da doença do funcionário, né, até, né, coisas normais do dia a dia, né? Algumas desvantagens aqui do XP, tá? Então, aqui eu até coloquei, né, depois, né, possíveis desvantagens, né, porque
querendo ou não, ainda as metodologias ágeis são melhores, né, que as metodologias clássicas, né? Nós já vimos isso, já está bem claro. Tá? Então, mas é interessante sempre ver também o outro lado, né, que pode ter ainda de pequena desvantagem, né. Então, dificuldade de encontrar um representante do cliente, ó, que esteja sendo disponível para acompanhar o andamento do projeto, que é o que a gente já tinha visto lá na parte inicial. Novamente, coloquei aqui. Então, se não tiver alguém, né, com disponibilidade, com interesse, né, com paciência também para explicar, né, que o cliente possa explicar, né, tá lá disponível para passar as informações para a equipe de desenvolvimento, não adianta nada, né? Seja na própria empresa ou até mesmo, né, ali com ligação, e-mail, enfim, mensagens, enfim, qualquer coisa utilizando a tecnologia, mas desde que ele responda, que ele participe, né? Programação em pares pode gerar aborrecimentos em programadores de níveis diferentes, né? Essa que é uma característica também interessante, eu entendo desenvolvimento, porque se eu estou numa dupla, né, tá o Gabriel e o João, o João está num nível, né, o Gabriel está no outro, pode ser que eles né, não fechem ali uma sintonia, né, e um pode, né, começar a ficar meio chateado, né, já que não está acompanhando. Às vezes ele vai ter que passar, né, o conhecimento, né, para aquele que está com um conhecimento um pouco inferior do que os dois analisarem, né, coisas mais complexas ali ao mesmo tempo, né. Então, às vezes, pode perder um pouquinho mais de tempo para explicar aquilo que ainda a outra pessoa não sabe, do que os dois ele focar, né, estar concentrados para resolver o problema, ou achar a melhor solução. É igual quando a gente vai fazer um trabalho. Tem dois colegas aí, um grupo, né, dois ou mais, enfim, quando tem um que tá lá na frente, já sabe bem mais, às vezes é melhor ele já ir progredindo na frente do que passar tudo para a equipe, né, para os outros demais colegas. Tá? Então, isso, né, é algo que também tem que ser, né, aqui colocado como uma possível, né, uma possível desvantagem, enfim, tem que ter essa paciência, né, para poder, então, passar esse conhecimento para quem está com um conhecimento um pouco inferior. E pequena ênfase em documentação, né, pode dificultar o uso e também, né, a questão da manutenção do código, né. A gente também viu, né, já que aqui o foco não é na parte burocrática, na parte de documentação, né, como nós vimos lá nos métodos tradicionais, né, aí eu vou praticamente direto para o código, né, para a mão da massa, e aí eu tenho pouca documentação, né, para depois consultar, né, possíveis dúvidas, né, ou dar manutenção, ou fazer incrementos no software. Tá? E aí eu tenho que lembrar que eu tenho que ter aqui uma alta habilidade, uma alta capacidade e habilidade de programação, tá? Para poder também passar para os demais membros da equipe. A equipe como um todo, né, também, né? Além de eu passar, a equipe como um todo ter esse conhecimento, né? Agora, então, quando não usar o XP? Então, aqui vimos antes ali possíveis desvantagens, né, ou dificuldades, digamos assim, e agora quando não usar. Então, não é adequado para ser usado quando tiver equipes grandes, né, e também distribuído geograficamente. Então, lembre que aqui ele é para equipes, né, pequenas e médias, né, até 12, ali mais ou menos 12 funcionários, né. Situações onde não se tem controle sobre o código, tá? Então, aqui fica complicado usar se não tiver, né, uma equipe ali que tenha, né, esse controle do que está sendo feito, principalmente porque aqui o foco é na programação, na codificação. Ou então também em situações onde o feedback, né, que é um dos pilares, né, lembra que é um dos pilares do XP que nós vimos, é demorado e quando não incorpora facilmente as mudanças, né? Então, quando não tiver essa tolerância a mudanças, né, o uso do XP ele acaba sendo, né, em vão. Tá? Então, o XP precisa, né, ele estar apto, né, a possíveis mudanças.
Também, né, não são tão adequados para sistemas ó, de larga escala ou então sistemas críticos. Nós também vimos, até comentei exemplos ali, o sistema de aviação, também o sistema de usina nuclear, enfim. Então, aqui, porque aí já entra lá toda aquela parte de formalismo, de documentação rígida, né, uma carga grande de documentação, já que nós estamos lidando com sistemas bastante perigosos, né, críticos, né, certo? Aqui tem algumas referências, né, da apresentação, tá? Bom, basicamente, né, para hoje é isso. Não sei se alguém tem uma dúvida dessa parte aqui. Alguém tem uma dúvida dessa parte aí, essa parte inicial aí das características das metodologias ágeis e agora mais profundamente, já falando do XP. Na próxima aula vamos, né, ver então o Scrum, tá? Só para nós retomarmos aqui um pouco do cronograma, né, que eu havia mostrado inicialmente, né? Então, vamos ver o Scrum, tá? E também jogar novamente aqui, né, o Kahoot, né, que nós já jogamos algumas vezes, tá? Para fixação desse conteúdo. E além disso, eu havia comentado no início que vou colocar, né, disponibilizar até o fim provavelmente até amanhã ou até sexta, já as questões aqui dos dois questionários, tá? Então, o primeiro, que é para entregar no dia 16 de outubro, do segundo para entregar no dia 23 de outubro, né? Tá? Então, basicamente, só vocês entrar no Moodle e responder lá, são questões de múltipla escolha, né? É 10 questões cada questionário, tá? Eu coloquei, vou colocar, né, para duas tentativas, tá? E, e aí sempre vai valer, né, a maior nota, tá? Então, faz a primeira, se não foi tão bem, pode fazer a segunda, tá? Alguém tem uma dúvida, pessoal? Bom, então, boa noite, tá? Agradeço pela atenção e nos vemos na sexta-feira, né, na aula de banco de dados e novamente depois na semana que vem, na quarta-feira, tá? Dia 14, tá? E já vou também aproveitar para fazer o convite que no dia 15 teremos mais uma palestra, tá? O nosso ciclo de palestras vai ser a penúltima palestra, tá? Então, quem puder, né, peço que quem puder participar, participe, tá? Certo? Então, vou parar a gravação aqui.